Algumas pessoas, elas se dizem mediúnicas, sensitivas, ou dizem que recebem entidades, e essas entidades trazem revelações acerca do futuro, acerca da vida de outras pessoas. Se você nunca conheceu alguém assim, provavelmente você já viu na televisão indivíduos que têm revelações acerca do que vai acontecer. Galera, quando a gente pensa só um pouquinho, e aí não precisa ser muito inteligente, a primeira pergunta que algumas pessoas já fizeram é por que esses indivíduos eles não recebem uma revelação acerca do número da Mega Sena ou da loteria. E aí a justificativa dessas pessoas é de que esses espíritos ou essas entidades, elas só estariam ali com um propósito maior, e esse propósito seria fazer o bem. Eu concordo, é uma ótima justificativa, só que a gente precisa entender que se de fato esses espíritos eles vêm com um propósito, e esse propósito é melhorar a vida dos indivíduos ou fazer o bem, não seria interessante ou não seria racional que esse espírito ele fizesse o bem na vida da própria pessoa que o recebe? Geralmente, essa galera é uma galera muito pobre, muito carente do pão material, e aí são indivíduos que vivem na miséria, e aí eu acho que não preciso falar muito acerca disso. E aí quando a gente analisa se essa entidade de fato veio fazer o bem, por que ele não faz o bem na vida da própria pessoa, não o abençoa e não o faz prosperar? Se realmente fosse como esses indivíduos dizem, que essa entidade vem para fazer o bem, acredito eu que fazer com que a pessoa passe necessidades, com que a pessoa viva humilhada, isso não é fazer o bem. Quando a gente analisa a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a gente percebe que toda a narrativa ela está carregada de promessas, e essas promessas do nosso Criador para a gente, para mim e para você, é de te fazer crescer espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Quando a gente olha os personagens bíblicos, a gente percebe que Deus abençoou materialmente, financeiramente a Abraão, Deus abençoou materialmente a José lá no Egito, ele se tornou uma das maiores autoridades. A gente percebe também o rei Davi, que só o fato de ser rei já traz aí uma importância, uma exaltação, e diz um pouco sobre a prosperidade dele. A gente tem também, só mais um exemplo, a Jó, que era um dos homens